O IGESE é uma associação espírita sem fins lucrativos, que tem entre suas finalidades o estudo, a divulgação e a propagação do espiritismo, especialmente pelos meios virtuais. Estimular o progresso moral e espiritual do ser humano, levando-o a vivenciar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, é também o nosso objetivo. Para isso, o IGESE apresenta diariamente, ao vivo, estudos, entrevistas, palestras, realizadas com a participação de estudiosos do Espiritismo, oferecendo assim conteúdo de qualidade e com fidelidade doutrinária, além de possibilitar a participação e interação com o público, que pode ali colocar as suas dúvidas, as suas opiniões acerca do assunto tratado. Conheça mais sobre o nosso trabalho visitando o canal do IGESE no YouTube. Se inscreva, ative o sininho para as notificações que você receberá todos os conteúdos por nós produzidos. Curta a nossa página no Facebook e nos siga também no Instagram. Curta, compartilhe os vídeos e nos ajude assim a propagar a mensagem do bem. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do IGESE, a sequência de estudos, que está sendo feita aqui sobre o Sermão do Monte. Então, sejam todos bem-vindos e para a gente dar início, vamos então fazer aqui uma prece. Convido todos vocês a fecharem os olhos. Vamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui para uma noite de estudos, pedindo que a espiritualidade amiga possa presenciar este ato, essa live, intuir aos nossos irmãos que vão falar para nós na noite de hoje. Enfim, mestre, agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja. Bom, meus irmãos, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros de transmissão, a Rede Amigo Espírita, TV CERJ, TV7, TV SEI, Jardim das Oliveiras, Web Rádio Fraternidade e os canais do Alberto Almeida. Então, todos vocês, de onde quer que estejam nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos, para mais uma transmissão, a quem está nos assistindo agora ao vivo, aqueles que nos assistirão posteriormente, sejam muito bem-vindos. E então, vamos iniciar agora, convidando os nossos companheiros que conduzem as nossas lives de quarta-feira, sobre o Sermão do Monte, começando aqui com a nossa irmã, a Jussara Korngold. Jussara, boa noite, seja bem-vinda. Olá. Eu acho que você e o nosso irmão Alberto dispensam maiores introduções, Seja muito bem-vinda, irmã. Obrigada, tudo bem, Carla? Que alegria estar mais uma vez, mais uma semana, mais essa conquista. E boa noite, então, a todos os internautas, a todos que estão nos acompanhando por todos esses canais, que foram já listados. E vamos lá, seguir com o trabalho, Obrigada. Também temos aqui o nosso irmão Alberto Almeida. Seja muito bem-vindo, Alberto. Sem som. Microfone. Isso para testar a coordenadora, Carla. A minha alegria de podermos estar juntos, Carla, hoje com você. A Ivana está fora do circuito, mas o IGESE está presente. Carla aí ocupando o lugar da Ivana e junto agora com a nossa Jussara, vamos fazer o trio para podermos fazer o nosso trabalho hoje. É isso aí, gente. A Ivana está ausente, mas ela é insubstituível. Ela, semana que vem, estará aqui com vocês, se Deus quiser. Bom, então, vamos então começar com a nossa irmã Jussara, para fazer a parte introdutória. Hoje nós vamos estudar bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jussara, então, você tem a palavra. Obrigada, Carla. Então, mais uma vez, boa noite para todos. Hoje nós vamos falar de um assunto
que acho que é uma das coisas que nós, seres humanos, mais cobiçamos, que é a paz. O quanto nós queremos ter paz, né? Às vezes as pessoas falam que mais do que amor, eventualmente, eles gostariam de pelo menos poder sentir essa paz de espírito. E quando Jesus chega, né, nas bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, fala bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Jesus então estava afirmando que todos os que vivem as suas vidas, fazendo o que podem para promover, fazer o maior bem para os outros, incluindo os indivíduos, famílias, nações, o mundo inteiro, eles podem ser chamados de filho de Deus. Porque a paz é um aspecto fundamental da natureza de Deus, de nosso Pai Criador. Então, quando nós nos transformamos em pacificadores, nós estamos fazendo aquilo que reflete essa natureza de Deus. Agora, nós podíamos assim imaginar, né? Nós sabemos que todo o Sermão do Monte, como nós vimos comentando nessas últimas semanas, né? Cada um desses versículos chocaram muito aqueles que ouviam e que tiveram conhecimento. Mas esse, em relação à paz, imagina só a situação. Jesus dizendo, né, que aqueles que trariam a pacificação é que poderiam estar assim em conexão e ser chamados filhos de Deus, quando eles estavam aguardando justamente a vinda do Messias, que iria, segundo o entendimento da época, livrar o povo judeu do jugo romano. Porque nós nos lembramos que na época Roma dominava, e eles tinham assim, os judeus na época, eles queriam essa liberdade, eles queriam se ver livre desse domínio de Roma. Então, eles tinham, na época ainda, esse espírito bastante bélico, porque eles queriam guerrear a ponto de libertar a sua nação. E Jesus vem e fala que é a paz, o caminho é a paz, né? Como nós compreendemos, onde encontrar a paz, qual o caminho para a paz? A paz é o caminho, né? Mas vamos falar de algumas coisas assim em relação à paz, bem práticas no nosso dia a dia, né? Nós poderíamos dizer que de uma maneira geral, existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que violam a paz, as pessoas que fingem a paz e as pessoas que fazem a paz. O que seria então o violar a paz? Eu tenho certeza que nós conhecemos pessoas, tomara que não sejamos nós uma delas, daquelas que fazem de tudo para quebrar a harmonia, para causar problemas nos relacionamentos, causando sempre mais e mais problemas e divisão. Aquelas que deliberadamente gostam de confrontar as pessoas, qualquer motivo é motivo para discussão. Se a gente fala, está chovendo, mas por que você está falando que está chovendo? Está fazendo sol, por que está falando que está fazendo sol? Tenta discordar de tudo que é falado, mas sempre por trás existe uma motivação egoísta, e são pessoas muito manipuladoras e egocêntricas. Por exemplo, são aquelas pessoas que nós encontramos em todos os movimentos e seguramente até no movimento espírita, aquelas que contestam o trabalho. Se a gente tem vontade de fazer um trabalho de uma maneira, elas vêm e começam a criar situação, que chega para um grupinho e tenta fomentar, então, uma ideia dissonante naquele grupo para que cause preocupação. Por isso que já de Kardec falava, né, que às vezes, se nós formos falar dentro do nosso movimento, o pior inimigo, né, do espiritismo é o próprio espírita, porque são esses que querem impor a sua ideia, as suas vontades, mais por uma questão, então, de se julgarem mais e mais conhecedores
do que os outros, do que exatamente seguirem por uma via da razão. E, infelizmente, nosso mundo tem ainda muitas dessas representatividades, né? Muitas pessoas que acabam criando e gerando. Nós vemos quantos são os lares que falam, o lar estaria em paz, não fosse por aquele, né? E que nós, muitas vezes, não sabemos, inclusive, como lidar com essas pessoas e como fazer para que não nos engajemos ainda mais em situações que vão trazer maior distúrbio. Mas existe também um outro lado, que é um lado quase oposto daqueles, né, que violam a paz, que é aquele que finge a paz. Então, aquela pessoa que não quer saber de briga, que não quer saber de nenhum tipo de confronto, né? E elas preferem a paz sobre a verdade. Então, elas veem a paz, para ela se perguntar, o que é paz para você? Ela vai dizer, é a ausência de qualquer tipo de argumento ou de discórdia. Então, eu me contento com uma paz falsa, desde que não tenha que viver situações assim, de distúrbios, de conflitos, de enfrentamentos. Isso também não é uma posição muito boa, né? Nós, por exemplo, às vezes nós deixamos, por causa desse sentimento de não querer realmente nos envolvermos e contribuirmos até para uma melhora, nós nos esquivamos e deixamos coisas que nós poderíamos estar ajudando assim, sem a nossa contribuição. Então, por exemplo, nós podíamos pegar como exemplo, se a gente tem um amigo, uma pessoa que nós conhecemos, que está tomando um mau caminho na vida. E que nós, então, como amigos ou como familiares, deveríamos chegar e falar, escuta, não está bem esse caminho, é melhor você refletir. Mas na hora que nós vamos fazer isso, obviamente, nós vamos, muitas vezes, encontrar uma reação, que é uma reação que vai acabar causando uma discussão. Então, o que nós fazemos? Ao invés de perseverarmos para ajudarmos aquela pessoa a encontrar um caminho melhor, nós preferimos nos calar. E muitas vezes até o ponto de chegar e dizer, tá bom, desculpa, eu nunca mais falo nisso, quando, na verdade, nós devíamos chegar e falar, olha, eu não me importo se você vai ficar com raiva de mim, mas eu vou insistir porque eu estou preocupado com o seu futuro, porque você é meu amigo. Então, a que preço nós vamos querer essa paz? Ao preço de nos tornarmos, assim, coniventes, porque se nós não estamos trabalhando por um lado bom, né? Lembra que no livro dos Espíritos, os amigos espirituais falam que não é simplesmente nós não fazermos o mal que importa. Importa que toda vez que nós deixarmos de fazer o bem, nós estamos causando o mal, e isso é justamente nessa situação desse oposto, né, daquele que primeiro nós temos o que viola a paz, que quer brigar de todo jeito, e esse que, né, não quer entrar em nenhum tipo de enfrentamento, nem que seja para um benefício de uma pessoa querida, ou de um benefício um pouco mais geral. E existe aqueles que realmente trabalham pela paz, que são aqueles que nós podemos chamar de pacificadores, que são aquelas pessoas que procuram construir pontes entre as pessoas e não causar divisões, não causar mais dificuldades, porque nós compreendemos que já que nós vivemos num mundo ainda de expiação e prova, né, começando só os primeiros passos em um mundo de regeneração, nós ainda trazemos muitas imperfeições, né? Muitos vícios, muitos atavismos, estamos muito mais ainda conectados com aquilo que fomos no passado do que com esse ideal que hoje nós vislumbramos e que gostaríamos de atingir. Conhecemos já bastante, em teoria, todos esses ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, mas na prática já se torna um pouco mais complicado, mais diferente, né? Mais difícil. Mas nós temos aquelas pessoas que, à custa do próprio sacrifício, eles defendem aquilo
que sabem que é o justo, o bom e o justo para a humanidade. Foi assim Jesus, foi assim aqui, os discípulos, os apóstolos que nós conhecemos, foi assim um Gandhi, foi assim uma Madre Teresa, foi assim um Abraham Lincoln, esses grandes nomes que passaram pela humanidade e que vieram trazer a paz, mesmo a custo de serem mal compreendidos. Mas quando nós estamos falando de paz também, quando Jesus falava dessa paz, nós temos que entender que justamente por causa do idioma que Jesus utilizava e na cultura que ele vivia, né, do aramaico, do hebraico, a palavra paz para Jesus e paz como Jesus quer passar para nós é muito mais do que simplesmente estar em estado de tranquilidade, de serenidade, de quietude. Normalmente a gente fala, me deixa em paz, eu quero ficar em silêncio. Não é essa paz que nós estamos falando e muito menos a que Jesus falava. É uma paz associada muito à palavra hebraica shalom, né, que nós usamos no hebraico, e que significa, não significa simplesmente nós não desejarmos para o outro apenas a ausência de coisas más. Significa desejar a presença de todas as coisas boas. Então é muito mais profundo, é muito mais importante. Agora, quando nós estamos falando a respeito do trabalho com Jesus, né, do entendimento que nós recebemos dos seus exemplos, das suas lições, não significa que estar em paz, né? Não, estar em paz não significa que esse trabalho com e para Jesus possa se dar de uma forma tranquila. Por isso que Jesus disse, não pensem que eu vim trazer a paz à terra, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então fica assim, né, aquele questionamento, mas Jesus fala da paz, fala da importância, então, de nós, só quando tivermos paz, nós podermos sim nos considerar filhos de Deus, mas depois ele diz que não veio trazer a paz. Mas aí é que nós entendemos essa diferença de trazer uma paz, o desejo da paz, de todas as coisas boas que eu posso desejar para uma pessoa, versus eu ter que sair da minha zona de conforto para trabalhar em busca da verdade, para conseguir conquistar a verdade para mim mesma, para conseguir, assim, através de um processo de observação, de estudo, fazermos, então, realizarmos essa transformação interior. E dessa maneira, como nós sabemos que nós somos espíritos dos mais diferentes níveis de estágios evolutivos, ainda dentro da cadeia dos espíritos inferiores, mas já alguns, um pouquinho se avançando mais, nós vamos encontrar, então, essas contendas, nós vamos encontrar, então, aqueles que querem impedir o avanço da luz, que querem impedir que a verdade, que a mensagem de Jesus se faça presente. Então, o que Jesus faz? Jesus, ao mesmo tempo que ele nos previne já de que não seria um enfrentamento fácil, não somente em relação à sociedade, à humanidade, nós alcançarmos esse estado de paz, mas mesmo em relação a nós mesmos. Então, ele faz da espada um símbolo que se torna o símbolo daqueles que se entregam à vontade de Deus, a vontade do nosso Pai Criador, que é a cruz que representa o seu testemunho supremo. Então, nós somos convidados a justamente converter essa espada na cruz redentora, que vai nos ajudar a combater os maiores inimigos da nossa paz, que estão ocultos no nosso próprio eu. Na forma de orgulho, de intemperança, de egoísmo, de animalidade,
tudo que pode nos impedir de alcançarmos assim o grande império da luz. E o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala sobre uma lição que se chama Espada Simbólica. Nós vamos mencionar algumas das coisas que ele fala aqui, né, justamente dentro desse raciocínio que nós estamos fazendo, que existem pessoas que significam que ter paz é algo que está representado mais em relação às garantias interiores, onde se você falar agora eu já tenho o suficiente para garantir a minha vida, para estar sossegado, para eu não me preocupar mais, ficar na ociosidade. E ele nos chama a atenção de que nós não estamos conseguindo compreender o que isso realmente significa, porque Jesus não estava endossando uma tranquilidade desse tipo. Jesus só nos fala a respeito do nosso bem perene, o nosso bem maior, né, imperecível, que é justamente o nosso espírito. Então, essa espada simbólica é justamente a conseguirmos alcançar o conhecimento interior pela revelação divina. Então, ele veio trazer essa possibilidade para a redenção na Terra, e que já são quase 20 séculos, ou melhor, já são 20 séculos, né, que estamos vivendo e sendo chamados para esses impulsos renovadores, mas muitos de nós continuamos adormecidos, deixando de lado, adiando esse processo santificante, buscando essa paz da ociosidade. Quando nós fazemos isso, essa paz ilusória, nós nos desviamos da luz. Nós estamos, assim, fazendo um caminho inverso daquilo que Jesus, também chamado Príncipe da Paz, faria. Então, essa mensagem, essa espada, era para ceifar assim, né? Tirarmos da nossa paz ilusória, desse conforto aparente, que na realidade não sacia de maneira alguma a fome e a sede do nosso espírito, de encontrarmos aquela realmente paz interior que nos faz sermos filhos de Deus, né? Então foi assim que Jesus começou esse combate da salvação para a humanidade, representando sempre o sustentáculo para que nós pudéssemos, aqueles que são bons e sinceros, realmente encontrar essa paz interior. E com isso, quando nós refletimos sobre esses ensinamentos, sobre o que representa essa paz, que é mais do que essa quietude, mais do que a tranquilidade momentânea, mas é aquela que já faz parte do nosso estado de espírito, né? Aquele que segue Jesus, aquele que procura vivenciar Jesus, mesmo em períodos de crise como os que estamos enfrentando, nós encontramos paz, porque nós temos fé, nós temos a segurança do amor de nosso Pai Celestial, que sempre estará nos enviando, assim, as melhores possibilidades para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. E é na figura, então, desse divino também discípulo, seguidor fiel de Jesus, Francisco de Assis, que nós encontramos assim um dos poemas mais belos, que é justamente a sua prece, quando ele roga ao Senhor que o faça instrumento de sua paz. Francisco compreendia que a paz interior não pode ser alcançada simplesmente de uma maneira egóica, aonde nós vemos tudo aquilo que acontece com o mundo, com os nossos semelhantes, e não nos deixamos assim abalar, porque nosso lar está protegido, não está acontecendo conosco. Francisco compreendeu que para que a paz pudesse se estabelecer, cada um de nós tem que ser justamente um instrumento dessa paz,
de onde encontrarmos alguém que odeia, ou se o ódio estiver em nossos corações, que nós possamos aos poucos fomentar a presença do amor, aqueles que se ofendem exacerbadamente, que eles possam compreender que há sempre a necessidade do perdão, aqueles que se comprazem nas discussões inúteis, que eles possam compreender que nós vivemos em sociedade, em fraternidade, e por isso a união é fundamental. Quando tiver dúvidas, quando nós estivermos assim, com os nossos corações vacilantes, que nós possamos então ir lá e confraternizando com os nossos semelhantes, fazer com que neles também seja despertada a fé. Que se tiver erros, porque na vida de todos nós encontramos erros, que nós possamos ajudar no esclarecimento para que a verdade prevaleça. E o desespero que alcança todos nós pelo planeta fora, que nós possamos sempre levar uma palavra dizendo que temos que ter sim a esperança que vai nos trazer dias novos, uma nova aurora para o nosso crescimento, eliminando assim as tristezas que não mais deveriam fazer parte do nosso planeta, levando sempre o semblante de alegria, principalmente quando as dificuldades aumentam, e a luz que seja sempre aquela que irá dissolver a presença das trevas. Então, que nós consolemos, que nós ajudemos a compreender as pessoas, que possamos assim, compreendendo o que significa ser instrumento da paz do Senhor, entregarmos também aos nossos semelhantes o pedido sincero do nosso perdão, o pedido ao Pai Celestial do nosso perdão. Pai Celestial, compreendemos que ainda somos seres muito pequenos nessa escala evolutiva e que não temos ainda o discernimento, a coragem e o entendimento do que significa verdadeiramente amar em fraternidade. Mas neste momento em que nos encontramos perante essa jornada, aonde queremos conhecer mais através do sermão precioso que Jesus nos trouxe quando subiu ao monte, que possamos entregar, pelo menos a Ti, Pai, a nossa vontade de sermos, sim, Seus fiéis seguidores e instrumentos da Tua paz em nosso mundo. Com isso, nós chamamos nosso querido Alberto para dar continuidade às nossas reflexões. Alberto, seu microfone, por favor. Obrigado. Ser um pacificador e poder desfrutar dessa qualidade que Jesus proclamou do Sermão da Montanha é um desafio. Ele é um desafio, sobretudo, porque ninguém consegue pacificar se não estiver pacificado. Não existe pacificador se não há um ser pacífico. Então, a encrenca, ao invés de analisarmos simplesmente a proposição da paz fora, é necessária uma pergunta que não quer calar, é o quanto essa paz já está instalada dentro de nós mesmos. O quanto eu, tu, já conseguimos alinhavar uma dinâmica interna de alma, de asserenamento, que me enseje ter uma movimentação proativa na vida, espraiando paz para fora. Porque ser um pacificador é uma consequência intrínseca do ser que é pacífico.
Então, aí está, talvez, o nosso maior desafio. Porque nós tentamos pacificar fora sem estarmos pacíficos dentro. Todos nós proclamamos paz a quem faz aniversário, pela época do Natal, na virada do ano. Todos nós temos as fórmulas para resolver os questionamentos que envolvem a beligerância internacional, a ameaça de guerra. Todos nós agenciamos protocolos de paz para aqueles que se apresentam fora em litígio, sejam distantes, sejam mais próximos. Resolvemos facilmente os processos ideológicos, por exemplo, do nosso país na atualidade, que vive a beligerância de um processo polarizado. Bem como resolvemos uma encrenca de dois vizinhos olhando pela nossa janela, ou quando observamos o noticiário de uma agressividade vil que termina em assassinato, nós logo propomos medidas que devem solucionar aquela questão no sentido de fazer justiça em relação ao assassino. Ou, quando percebemos um motim, por exemplo, dentro de uma penitenciária, nós trazemos um arrazoado de proposições que, se implementadas, segundo a nossa percepção, implementaria a paz ali dentro daquele espaço de cerceamento da liberdade dos apenados. E assim, nós somos uns protagonistas da paz para fora. Trazemos a solução verbal, escrita, enfim, nós não temos, de modo algum, nenhuma inibição de fazer um arrazoado em torno da paz naquilo que se manifeste fora enquanto conflito, seja um conflito mais expressivo, beligerante, envolvendo arsenal bélico, ou seja apenas um conflito de opiniões, ideológico, ou uma encrenca na parentela. Esse é o nosso anseio. Esse anseio a gente joga para fora porque ele é um anseio interno nosso. Quanto mais nós nos incomodamos com a guerra fora e os conflitos externos, e quanto mais aquilo não nos deixa dormir e ficamos inquietos, quanto mais nós temos as soluções para todos esses problemas que levantamos aqui, acolá, macro ou micro, dentro da esfera internacional, nacional ou social onde vivemos, mais significa de que nós não estamos em paz. Significa de que há uma convulsão interna, de que há uma inquietude na alma. Então, nós temos uma sensação de que se essa pacificação que a gente está propondo para fora se estabelecesse, é como se nós fôssemos nos acomodar dentro também em regime de paz. É como se a paz fora fosse determinada a paz dentro. É como se nós fizéssemos ensaios para nos vermos. Na realidade, quando Rússia litiga com os Estados Unidos, ou quando a China se contrapõe aos Estados Unidos, ou ali a Coreia do Norte com os americanos, a gente fica ali avaliando numa certa medida, e aquilo nos intriga, às vezes aquilo nos prende, a gente quer saber das notícias, e aí em qualquer grupo nós temos sempre proposições, aparentemente 100% de acerto de que promover-se-ia a paz. Parece que o problema se transforma em algo simples. Essa movimentação toda, ela fala da nossa necessidade interna. Nós gostaríamos de uma solução rápida, uma solução mágica. Essa plataforma para fora é a plataforma que nós não estamos ainda conseguindo elaborar dentro. Eu vou contar um exemplo que eu vivi para vocês entenderem agora, mediante um exemplo, o que é que a gente está querendo dizer. Eu cuidava de uma pessoa que era minha amiga, e um dia eu, fazendo uma abordagem do ponto de vista homeopático, perguntei para ela o que ela faria se um menino de rua a assaltasse. Ela disse-me, eu dou com a bolsa nele
e ele não leva a minha bolsa, e eu vou buscar que seja no inferno, mas ele não leva. Ela fez essa afirmativa dentro de uma pergunta que eu propus, porque eu estava querendo avaliar a dinâmica psicológica dela. Eu já conhecia razoavelmente. Aquela resposta foi um pouco estranha para mim. Tudo bem. Passado um tempo pequeno, eu tive a oportunidade de conversar com a tia dela. E diante de uma abordagem homeopática também, eu queria avaliar um medicamento que eu estava pensando em propor para ela. Então, eu fiz uma pergunta mais direta. Eu disse a ela, e se você for assaltada, o que você faz? Ela riu e disse, doutor, eu acho que eu vou ficar paralisada. Eu acho que eu vou ficar paralisada. Eu não a conhecia. Tomei em conta aquela resposta, porque ela me disse que tinha medo de ladrões, e por isso eu fiz a pergunta. Coincidentemente, foi uma pergunta de igual qualidade em relação à sobrinha. Ela era sobrinha, tia e sobrinha. Parece que era uma previsão. Passado um tempo curto, as duas juntas se submeteram a um assalto. E eu saindo de casa, veio um garoto, coincidentemente era um garoto, estava numa monareta, aquela bicicleta motorizada, era 2, ele foi, bateu a bolsa daquela primeira, da sobrinha, que me disse que ia até no inferno buscar a bolsa. Ela ficou simplesmente imobilizada diante do assalto, ela vinha andando na calçada, quando ele bateu. A tia, que disse que ficaria congelada, saiu correndo, dando com a bolsa na costa do garoto, na expectativa de que ele devolvesse a bolsa da sobrinha. Ele correu na frente dela, mais veloz, subiu na monareta que eles não tinham percebido, o outro já estava esperando e ele saiu. A tia, que disse que ficaria acomodada, chamou um táxi e pediu para o táxi seguir a monareta, perseguir a monareta. E o táxi foi até que, num dado momento, a bicicleta motorizada entrou por algum lugar que o motorista não conseguiu perceber e ele perdeu-se. Ela quase dá no motorista de táxi, porque ele tinha sido cúmplice. Voltou para casa. Enquanto ela está perseguindo, a sobrinha, aquela que disse que ia no inferno buscar a bolsa, ela não conseguia sair do lugar. Teve que um povo vir ajudar e levá-la de volta para casa, porque ela estava a alguns metros da sua casa só. Voltou amparada para casa. A tia, depois que o motorista do táxi não conseguiu alcançar o garoto e desviou-se, perdeu-se, voltou para casa, pegou o telefone e telefonou para um amigo e que trabalhava na delegacia, explicou o que tinha acontecido e ele disse, não, tem uma operação pente fino, de repente, de manhã você pode vir ver aqui, de repente a gente possa ter prendido os assaltantes. No dia, era no impulso, você deve estar pensando, né? Poxa, mas ela foi com o motorista de táxi, voltou, telefonou. No dia seguinte, ela não ia fazer isso, né? Foi, telefonou para ele, foi lá no pátio. Aquele espelho unidirecional, ela olhou, diz ela, depois ela me contando essa história, que viu uma pessoa e achou que era ele. Isso é muito confuso, isso, eu não vou entrar nem nesse mérito. E o cidadão, então, disse, então, o que é que você quer que faça? Você deu uma surra nele. Ah, sim. Eu não sei se o cidadão deu ou não deu, ele estava só querendo aliviar a agressividade dela. Mas eu só sei que essa senhora, que disse que ficaria paralisada, correu atrás do garoto, podia ter levado um tiro. Naquela época não se atirava tanto. Pegou um táxi, voltou para casa, telefonou para o parente, delegado. No outro dia, depois de um sono, foi na delegacia. Você veja quanta mansidão, o quanto ela disse que ela ia ficar paralisada, o quanto ela não se conhecia. Quando ela estava contando isso, essa história que eu estou aqui resumindo, eu disse para ela, e se você encontrar o ladrão aí? Eu grito, ladrão! Quer dizer, ela ainda não tinha passado. E quanto que a sobrinha, aquela que aparentava sair atrás do garoto, se pudesse ser assaltada, foi levada para casa e ficou lá como uma mosca morta. É disso que nós estamos falando. Qual é a minha capacidade de lidar
com a energia agressiva que está dentro de mim. O quanto essa energia ela está posta e ela me leva para uma postura reativa ou para uma postura paralisante, de inação, que são posições absolutamente diferentes e igualmente inadequadas do ponto de vista geral. A energia agressiva, ela precisa ter um manejo, mas eu só consigo ter esse manejo adequado se eu estiver bem centrado. Agora, a pergunta que eu quero te fazer, o quanto você está centrado? O quanto tu estás alinhado e, portanto, decorrente disso, tu estás pacífico para pleiteares ser um pacificador. Basta algumas perguntas para você avaliar se você está nessa perspectiva de integralidade, de inteireza ou não. Às vezes, você tem dificuldade de escolher uma coisa porque a razão diz uma coisa e a emoção diz outra? Essas duas partes conflitam dentro de ti. Às vezes, a razão cede quando deveria manter-se. Às vezes, a emoção cede para a razão quando ela deveria se manter e cede para a razão quando a emoção deveria ter prevalência. Às vezes você fica absolutamente com insônia porque não sabe fazer se você segue a razão ou segue a emoção. Isso é um conflito interno. Isso é uma guerra que tu vives. E que está desde eu como, não como esse alimento em função da minha saúde, a razão diz para não comer, a emoção quer comer, até um relacionamento emocional afetivo, por exemplo, com um filho, por exemplo, onde a razão diz que você tem que dizer não e a emoção que diz que você tem que dizer sim. É um conflito interno que se revela numa relação com teu filho inadequada, porque nem sempre você faz a escolha adequada. Quantas coisas a gente quer fazer e não faz ao contrário? É o consciente ou o inconsciente? Conscientemente, eu quero fazer tudo de bom, aí faço tudo errado. Conscientemente, eu quero fazer de um jeito, aí sai do outro jeito. Parece que tem um outro eu dentro de mim que litiga com o eu consciente. E isso é verdade. O que fez Paulo dizer, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Ele falando desse conflito, esse processo interno que nos coloca numa ambiguidade. É porque nós somos uma casca da laranja consciente e o resto da laranja é inconsciente. Quantas vezes nós lemos que temos que ser pacíficos, tranquilos, generosos, e diante de uma situação, a gente posiciona-se como aquela tia. A partir, num processo de autodesconhecimento, porque ela não mentiu, não havia mentira, é que ela se descobriu naquele momento, quando viu a sobrinha ser assaltada, e acionou conteúdo interno dentro dela, beligerante, e ela fez tudo o que fez que eu narrei para vocês. Essa movimentação, ela parte, às vezes, de uma subpersonalidade. Você tem muitas subpersonalidades que representam as diversas vidas que você já viveu. Quando toca numa delas e que tem muita agressividade desmedida ou muito congelamento, tu corres o risco de congelar no hoje ou de reagir no hoje. E conscientemente, tu queres agir de um jeito, tu queres atuar de um jeito e congela ou reage. Tal como está o Evangelho segundo o Espiritismo, essa energia agressiva se mostrando como uma cólera expandida ou como uma cólera concentrada, lá na mensagem de Samuel Hahnemann. Então, essa energia agressiva, às vezes, ela vem de uma sua personalidade. Aonde você foi o guerreiro e agora tu queres ser o cidadão. Às vezes queres um pouco mais, queres ser o homem de bem, mas tem um guerreiro dentro de você que não suporta injustiça. E quando tu vê uma injustiça na rua, tu sais correndo risco, às vezes, de perder a própria vida. Porque sai o enfrentamento, às vezes, com um grupo, quando você não dá conta. Você tinha que ser mais racional. Mas você sai numa atitude que é uma atitude perigosa, porque é uma atitude inconsciente de uma subpersonalidade, como se fosse uma autoincorporação que te assume e te leva para o embate.
E depois dá o que dá. A gente acaba no pronto-socorro, se não no cemitério, junto com o corpo, com dificuldade de se desgrudar do corpo, porque está revoltado, querendo levantar o corpo para se vingar. Ou, entre aspas, para fazer justiça. Nós temos isso, eu e você temos isso. Nós nos surpreendemos conosco mesmo. Quem é que se conhece para dizer, eu sou pacífico, e agora eu posso poder dizer, pleitear, ser um bem-aventurado, atuando na pacificação externa. Eu já silenciei os motins internos dentro de mim. Estão alinhados as minhas partes da minha alma, as instâncias psicológicas do meu ser. Quantos conflitos intrapessoais nós temos? Às vezes, é um conflito entre 3 verbos. É o querer, o poder e o dever. Você quer, você tem dinheiro, pode comprar, mas não deve comprar. E aí você fica dividido entre querer, poder e o dever dizendo não. Às vezes você quer comprar, você deve comprar, mas não tem dinheiro para comprar. Você quer ir para os Estados Unidos, visitar lá o parque de entretenimento. Você quer, você tem direito e, portanto, você deveria ir atender essa necessidade, esse direito da tua alma, do teu ser, mas você não tem grana para ir. Aí você fica no conflito, aí você pode ir ou pode não ir, aí você pega e diz, vamos resolver isso. Você empresta sem ter condições de pagar. Vai passar a vida com raiva ou caloteiro, enfim. Às vezes, você quer, mas nem pode e nem deve. Você queria entrar de férias, mas não pode porque está empregado e nem deve sair de férias porque está empregado. Às vezes, você pode e você deve, mas não quer. Então, você pode ajudar ali o vizinho que está precisando de ajuda. Você deve ajudar o vizinho, mas o querer está... Aí você fica, eu não estou com vontade. Ah, mas ele vai lá, ajude, meu bem, vai lá. Não vai. Veja, eu estou pegando uma pequena dimensão, que é uma dimensão da nossa capacidade volitiva, da nossa vontade, do nosso querer, com 2 dimensões, que nós podemos ampliar outras, mas 2 dimensões, apenas o poder e o querer. Quanto conflito a gente vive. Isso pode ser circunstancial, mas isso pode ser muito frequente. E isso pode ser frequente, ou pode acontecer, numa situação muito decisiva da sua vida. Eu mudo de emprego, não mudo de emprego, mudo de país, mudo de país. Eu abordo essa situação delicada de uma filha com o genro, com a nora, de conjugalidade. Eu abordo, não abordo. Eu devo, posso, quero. Aí você fica embrenhado nessa situação, porque não tem um alinhamento. Tudo isso porque nós temos um conflito que ele é o máximo e que compromete a nossa pacificação. É porque nós vivemos muito no ego. É o ego que fica nessa dimensão brigando na dimensão do consciente e do inconsciente. É o ego que quer, pode, mas não deve, ou deve, mas pode, mas não quer. É o ego que vive entre a razão e a emoção. É o ego que fica brigando com os outros sub-egos, representando as outras subpersonalidades, as outras existências que nós tivemos. É o ego, e o ego é frágil. É muito limitado, é uma dimensão humanoide que governa a nossa vida psicológica, essa instância, mas ele é muito pequeno para fazer isso. Então, a gente se perde tentando gerenciar os nossos conflitos sem buscar resolver aquele que é máximo na resolução, que é a conexão do ego com a nossa dimensão interior superior. É a conexão do ego com o self, é a conexão do ego com a nossa dimensão da essência espiritual que somos. Enquanto a gente não faz isso, o nosso ego fica incompetente, fica burro, fica limitado, fica precário. E a gente não consegue se acertar. Não consegue viver a pacificação, porque na base de ser pacífico, nós precisamos fazer essa ancoragem, nós precisamos se debruçar, nós precisamos nos apoiar nessa dimensão do essencial que somos.
do espírito imortal que somos na sua essência, do Cristo interno que se nos habita. Senão, o nosso ego não vai dar conta de fazer o gerenciamento dessas múltiplas guerras e conflitos internos que a gente não enxerga, a gente enxerga só para fora. Mas agora que a gente vai estudando, a gente vai meditando, o Espírito vai nos suscitando o autoconhecimento, a gente começa a perceber quanta coisa tem dentro da gente. E é por isso que quanto mais a gente vai se conhecendo, menos a gente julga. Menos a gente apresenta propostas radicais, definitivas. Eu tenho a solução. Menos. A gente vai cada vez menos, porque a gente vê que não é tão fácil fora, porque não é fácil aqui dentro. E quanto mais eu mergulho internamente, mais eu me coloco em condições de compreender fora. E se for chamado a contribuir, aí eu contribuo de uma forma mais efetiva, porque eu tenho base interior para chegar fora. Eu tenho uma cultura de paz interna, nessa busca incessante de ser pacífico, para então poder ser protagonista da paz externa e ser um pacificador. Chegar ali e poder ajudar um grupo. Não é resolver o conflito, poder ajudar um grupo. Ou evitar que se culmine numa tragédia, ou facilitar que haja um encontro, ou diminuir o desencontro. Portanto, é de vital importância que possamos nos interiorizar para buscarmos dentro de nós mesmos o quanto de paz já conseguimos reunir. Porque se conseguirmos reunir paz dentro da gente, nós vamos ter uma certeza de que no mundo, pelo menos em um lugar, há paz dentro de você, se você conseguir conquistá-la. E se você conseguir conquistar a paz, você consegue efetivamente guindar essa plataforma de ser um pacificador. Sair das reações, sair das alienações, deixar de ter movimentos impulsivos, imprudentes, e deixar de ser uma mosca morta, e poder ser atuante, ativo, proativo, pacífico, comunicando paz, como fazia Jesus. Deu na face dele, o que é que ele fez? Virou outra face. Qual foi a outra face? Foi física? Não. Ele olhou para o soldado e disse: se falei mal, me das provas deste mal. Mas se eu falei bem, por que tu me bates? Simples assim. A atitude de Jesus sempre era uma ação. Judas veio e beija, entregando. Uma atitude de violência, porque ali os soldados iriam prendê-lo depois do beijo, o beijo traidor. E quando ele beija, o que é que Jesus diz para ele? Fica mosca morta, agride-o de traidor, não. Ele disse: aqui tu viestes, amigo. O trata de amigo, porque considerava Judas um amigo. E Judas era um amigo de Jesus enganado, mas estava enganado, mas era. Então a posição de Jesus é sempre essa figura que consegue integrar do que estava dentro dele, conectado com Deus, daí porque ele foi chamado o Filho do Homem. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Quando você consegue essa integração e consegue sair para a pacificação externa, você é chamado Filho de Deus. Porque você consegue alinhar-se com o Criador da tua essência, com a essência divina. Então, a tua ação é uma operação que se dá na dimensão sempre do bem e da paz. Porque Deus expressa-se através da paz. A paz, essa paz ativa, essa paz comunicante, essa paz vitoriosa, essa paz de vida, essa paz dinâmica. É assim, um ser que está em paz, ativo, dinâmico, operante, que está sempre numa ação produtiva. O seu silêncio é um silêncio comunicador, a sua ação é uma ação vitalizante. Então, viver a paz externa na posição de um pacificador traduz, numa certa medida, o quanto nós já conseguimos ser pacíficos.
E se nós já conseguimos ser pacíficos, é sinal que a gente já consegue gerir os nossos conflitos externos, os nossos confrontos, as nossas ambiguidades, as nossas contradições relativamente, porque nós estamos muito conectados, grandemente conectados, ego-self, ego-espírito, humano-divino, natureza animal com a natureza divina. É exatamente aí. E aí a gente é chamado de filho de Deus. Aí nós conseguimos ser um bem-aventurados. Não 100%, mas estamos no caminho. Estamos, em algumas situações, em paz, pacíficos, conseguimos comunicar a paz. E assim, crescentemente, nós estamos na direção do sublime pacificador da terra, a figura excelsa de Jesus, que quando, no batismo de João Batista, a voz fala: este é meu filho amado em quem me comprazo. O filho dileto, o filho querido. Nós somos filhos queridos do Pai, mas ainda não usufruímos dessa categoria porque nós ainda não conseguimos nos conectar com Ele nessa plenitude. Ok, vamos para as perguntas. Muito bom. Alberto, Jussara, excelentes explanações. Temos aqui mais de 400 pessoas nos assistindo ao vivo, temos diversas perguntas aqui, mas eu queria ouvir de vocês, né? Vocês falaram aí sobre a importância, a paz, o que é a paz, né? Como a importância de se vivenciar essa paz e como que a gente faz? Como proceder para a gente desenvolver essa paz interna, né? Que é o primeiro passo, para depois a gente exteriorizar. Como proceder? Eu penso que o primeiro passo é olhar para si. Olhar para o padrão das nossas interações. Receber do feedback das nossas relações, como é que nós estamos atuando, como é que nós estamos chegando. Eu penso que olhar para si através de pausas, onde possa se fazer uma introspecção, onde a meditação proposta por Santo Agostinho no final do dia, ou em dias regulares, ela possa se estabelecer, através da qual eu vou cada vez mais conhecendo a mim mesmo. O processo do autoconhecimento, ele é indispensável para que a paz se estabeleça. Então, quando Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade é aqui. Eu não vou procurar uma verdade fora. Eu posso fazê-lo, mas de nada avaliar vou conseguir se eu não tiver me descoberto. Como é que eu vou ser livre fora se eu não sou livre dentro? Então, a liberdade de autoconhecimento, ela me abre espaço para um processo de libertação. Ela não é a salvação. Kardec não diz que a liberdade salva. Né? Por quê? Porque o amor é que salva, na perspectiva da caridade. Mas é a liberdade que abre o espaço para que o amor se coloque. Então, se eu não consigo nem saber quem sou, como é que eu vou operar o amor que vai produzir a paz? Então, é necessário fazer essa imersão no autoconhecimento, que não é um caminho de um dia, que é o caminho para muitas vidas, mas que quando eu faço eu tomo essa decisão para me perceber, eu vou me apropriando de mim mesmo e eu vou conseguindo mapear as áreas onde eu estou mais vulnerável, as áreas que são mais perigosas, os terrenos minados dentro de mim mesmo, que eu tenho que ter mais cautela, mais cuidado, aonde eu posso fluir com mais facilidade. Enfim, eu vou conseguindo ter uma apreensão de mim mesmo e eu posso saber em que áreas funcionam os meus conflitos mais intensamente, qual é a minha faixa de Gaza e qual é, dentro de mim, o espaço comum de paz internacional. Qual é esse terreno dentro de mim onde as pessoas podem entrar, trafegar, e tudo acontece de bom e de belo, porque ele é um terreno que está pacificado dentro de mim.
É uma área de mim que eu já trabalhei. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver em dia, num processo contínuo de autoconhecimento cada vez mais crescente, para que eu possa fazer um movimento de autocompreensão, autoaceitação, a fim de, a partir daí, poder fazer e implementar energia de autotransformação. E da autotransformação, eu opero, então, a modulação dessa energia interior de agressividade para o bem. Porque Jesus foi um modulador de energia agressiva e ele colocou sempre essa energia agressiva num fenômeno de cocriação divina a serviço da harmonia, da ecologia pessoal, interpessoal, planetária. Então, é nessa direção que nós vamos caminhar, mas começa com auto-olhar. Quem sou eu? Pergunta tão fundamental, tão básica, de todos os tempos, e tão difícil de ser respondida, porque a gente não se ocupa muito de responder essa pergunta. A gente fica sempre na generalidade. Eu sou espírito encarnado. Sim, e aí? Isso é sempre, né, o CPF, a gente sabe tudo. Mas quem sou eu mesmo? A gente vai sabendo quando a gente sofre um assalto, a gente sofre quando alguém passa a gente para trás, a gente sofre quando alguém nos estende a mão e a gente descobre alguém nos ajudando, quem somos nós quando estamos sendo ajudados, quando estamos caídos, enfim. Nós vamos nos descobrindo, vivendo. O processo de vivência é um processo que se abre para que cada um de nós possa ir se percebendo e dando conta daquilo que Paulo dizia, da própria administração. E à medida que eu vou me administrando, quanto mais serenamente eu faço, mais equanimemente eu faço, mais compassivamente comigo eu faço, maior é a minha capacidade, portanto, de reverberar para fora, de repercutir isso para o mundo externo. Então, começa com: oi, quem é você? Olhando-se no espelho. Muito bom. Nós temos aqui uma pergunta para a Jussara, do Heraldo Orato. Jussara, qual é o melhor caminho para a gente não ser aquele que finge a paz sem ferir a suscetibilidade daqueles que tomam as disposições indevidas? Olá, Heraldo, obrigado aí pela pergunta. Pois é, né, dentro daquela classificação que nós falamos, né, daquelas pessoas que gostam de fingir a paz, né, nós encontramos também aquilo que nós podemos classificar de o verniz do mundo, né, nós aprendemos pelo mundo a forma de nós nos portarmos, quais são os comportamentos que se esperam que nós tenhamos, mas quando nós estamos na nossa intimidade, ou quando nós estamos assim no lar, ou quando somos tomados por situações assim inusitadas como essa que o Alberto nos apresentou, é que a gente acaba mostrando realmente quem é que nós somos, né? Então nós temos que realmente tomar muito cuidado, porque e dentro desse processo de análise, verificar o que está se passando com a gente. Será que eu sou uma dessas pessoas que fala que não, né, eu pago para não entrar em briga, né, como uns falam, pago para não entrar em briga, mas se entrar não saio mais, né? Então não é esse tipo de processo, né, é realmente muito complicado. Eu vi um comentário aqui até da Fátima Florencio, né, a Fátima está falando uma coisa que eu acho que todos nós estamos sentindo, viu, Fátima? Não lembro de ter estudado tanto quanto agora, né? Como agora. Todo mundo, e eu acho que o momento é esse. Então, esse momento que nós estamos vivendo também, né, é justamente esse, para poder fazer dar essa parada, poder utilizar um pouco o nosso tempo para aquilo que é tão essencial, que é todo esse trabalho para o nosso espírito imortal, e dessa forma, inclusive dentro de um processo de conhecimento, poder analisar aonde é que eu me coloco, né, dentro desses 3 tipos, mais ou menos, que a gente apresentou, de uma forma geral, né, será que eu estou realmente ainda fazendo de conta, e na realidade eu estou sendo aquele que está realmente causando os maiores transtornos e as dificuldades no ambiente em que eu vivo?
Então, quando nós estamos falando de paz, né, não só, nós temos uma responsabilidade com a paz do mundo também, não é só com a nossa paz interna, mas para poder contribuir para a paz do mundo, eu tenho que sentir essa paz interior de verdade. E aí, esse caso do fingir já não vai dar certo na hora que a gente mais precisar, né? É verdade. Olha, nesse sentido aqui nós temos também a pergunta da Itaci Silva. É certo dizer que sem consciência tranquila não há paz? Como trazer a consciência tranquila se estamos sempre falhando? Está sem som. Seu microfone, Alberto. A gente tem uma mania de achar que consciência tranquila é consciência pura. Nós ficamos num conflito, porque a gente acha que paz é ser espírito perfeito. E aí isso não combina com a nossa evolução. Nós estamos mais perto do começo do que do fim da nossa caminhada evolutiva, pegando o alinhavo dos mundos que Kardec propõe. Então, esse é um olhar apressadinho, de alguém que tem muita culpa. Quando a gente tem muita culpa, a gente quer resolver logo, para ficar livre daquela dor de culpa. Então, a gente usa um recurso que é inadequado, que a gente chama de perfeccionismo. A gente quer ser perfeito sem se aperfeiçoar. A gente quer dar um pulo. Não é que a gente faça isso de maldade, não. É um desejo que a gente tem mágico. A gente quer dar um salto sobre a nossa dor e chega logo lá. Eu quero pagar tudo, mas peraí, não pode pagar tudo assim. E não é para pagar tudo, é só para refazer o mal feito, não é para pagar tudo. Mas a gente tem uma gana que a culpa nos gera, aí a gente cria o perfeccionismo. Aí a gente quer fazer do jeito, tudo legalzinho, tudo direito. Como a gente não consegue, aí a gente se sente culpado. Aí volta a se sentir culpado, mas eu não tenho jeito mesmo, não consigo fazer. Aí vem a pergunta exatamente nesse sentido. Como é que eu posso ter paz se eu todo o tempo estou errando? Eu estou todo o tempo errando porque eu quero todo o tempo estar fazendo certo. Eu não me assumi ainda como espírito em evolução, caminhante, fazendo ensaios de acerto e erro. É assim que nós estamos caminhando. Nós não somos espíritos superiores, crísticos. Estamos na Terra que tudo que fazemos emerge a perfeição que alcançamos. Não somos. Nós somos espíritos de uma evolução precária. Estamos medianamente na Terra colocados enquanto evolução da Terra e estamos aprendendo, trazendo nas costas muitos equívocos e trazendo nas costas acertos também. Então, acolher de que os erros fazem parte da caminhada e de que esses erros não significam de modo algum guerra, não significam de modo algum infelicidade, não significa seguramente de que a gente não presta. Não, os erros são jeitos de aprender. O problema é se eu erro conscientemente e insistentemente. Aí sim, aí é um problema, porque aí eu passo a gerar aquilo que Emmanuel caracteriza no livro Consolador de pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, eu sei que não devo fazer e conscientemente faço. Isso aí é uma dor doída, porque não é uma dor do aluno que está errando aprendendo. Isso é uma dor do repetente que insiste em repetir de caso pensado. Aí é uma encrenca. Então, eu diria que nós podemos ter paz errando todos os dias, porque não tem como ter paz se não errar todos os dias. Se você lembrar de Mahatma Gandhi, que é um símbolo da paz assim, mais próximo da gente, você vai ver ele chorando num dado momento, sem se compreender. E a esposa consolando Mahatma Gandhi. Ele era um espírito superior, encarnado na Terra, mas trazia também os seus conflitos, os seus momentos, onde ele se questionava. Ele não era um espírito perfeito. Então, nós precisamos baixar a bola e acolher, estar mais atento. Quando errar, a gente aprende com o nosso erro, refaz. Se danificou alguma coisa, a gente refaz, pede desculpa e vai adiante. E esse caminho de verdade consigo mesmo, esse é o caminho da autenticidade, da espontaneidade, que está me levando a experimentar uma paz. A paz não é não errar.
A paz é poder dar-se conta de quando eu erro e quando eu acerto, quando eu erro e quando eu acerto. Isso é que é a paz. A paz é eu poder manter a minha caminhada sem me deter numa queda. Eu caí, levantei e continuo. O que é que faz a criança? Nós somos crianças no processo evolutivo. A criança vai andando, escorrega, o que é que ela faz? Ela levanta e segue. E se bateu muito, ela choraminga e segue. Mas ela não, de modo algum, vai ficar parada no chão porque caiu. Então, a não ser que ela caia e faça uma fratura, ou seja, uma queda especial, que para nós seria o erro consciente, fazer de propósito mesmo, que eu não suporto mesmo, eu sei que eu vou fazer o mal, eu vou fazer de caso pensado. Aí já é uma outra coisa, é uma encrenca, que não é a nossa questão da maioria da humanidade, e nem da pessoa que está me perguntando. A pessoa que está me perguntando é como é que se pode ter paz errando. É assim, errando. Ninguém tem paz acertando só, porque não existe paz de pessoa que só acerta. Essa pessoa não existe na Terra, minha querida. Posso lhe dizer isso. Não existe. Tira o cavalinho da chuva, isso não existe. Só acerto, só Jesus Cristo. Você não vê Kardec nos seus momentos reflexivos. Você não vê ele repetindo o erro e o espírito batendo na parede, ele repetindo o erro. Todos nós erramos. Então, vamos cultuar a paz, cultivar a paz, sem a preocupação de não ter erro. Ao contrário, com a preocupação de aprender com os nossos erros. Estando atentos de que a paz é um caminho, não é um porto de chegada, não é um lugar onde a gente vai aportar. É o jeito de caminhar. Paz é o jeito de caminhar. E o jeito de caminhar, ele envolve tropeços, envolve escorregaduras, e a gente levanta e vai, sem exigência de perfeccionismo, mas sim com cuidado de aperfeiçoamento, que é diferente. Muito bom. Nós tivemos aqui a pergunta do Daniel Rosa de Assis, Jussara. O pacificador será quem, não desenvolvendo o mal a alguém, faz sempre o bem, na presença constante da paz em si mesma? Você pode repetir? Desculpa, o pacificador? O pacificador será a pessoa que, não desenvolvendo o mal a alguém, faz sempre o bem, na presença da paz em si mesma? Com certeza, né? Seria uma classificação de pacificador, quando nós estamos sempre buscando, né, poder promover o bem, né, justamente o que vem na definição, né, agora, o que nós temos que tomar cuidado, justamente, o Alberto acabou de falar, explicar tão bem para a gente, né, nós ainda estamos numa condição de inferioridade muito mais próximos do começo do que do fim, o que significa que nós temos que prestar atenção também no nosso comportamento para ver se nós estamos vivendo realmente uma paz que representa o nosso estado de espírito, se nós estamos nos forçando para um comportamento que sabemos que é um comportamento que é o correto, que é apreciado, dentro daquele sentimento até de religiosidade, de culpa que a gente pode ter, de eventualmente não estar agindo da maneira como nós deveríamos e sabemos que temos que estar agindo, não respeitando ainda a nossa condição evolutiva, mas de uma certa forma nós estamos simplesmente negando essas nossas tendências que alguma hora ela vai desabrochar e vai aparecer e vai surgir e às vezes vem daquela forma vulcânica que a gente fala, mas como é possível uma pessoa que era tão calma, tão comedida, de repente ter uma reação dessa? Porque vem ano após ano, ocasião após ocasião, reprimindo, né, uma emoção que se encontra. Nós não estamos aqui querendo dizer, não, pode largar e faz. Não é isso que nós estamos falando. Mas nós temos que realmente compreender que, sim, esse é o nosso ideal, é o ideal que nós estamos trabalhando. Para isso que a gente tem, assim, estudando, que a gente está refletindo, que nós estamos fazendo toda essa troca, né, para alcançar uma paz que seja uma paz verdadeira. E que aí, é aquela coisa, ela chega num ponto que aquilo, quando ela se torna realmente parte daquilo que nós somos, né, uma virtude adquirida, eu nem presto mais atenção, eu nem vejo, não, aqui eu tenho que responder, agora tenho que ficar calmo, comedido, responder em paz. Não, porque eu não sei nem fazer mais de outra forma.
aquilo já é você, né? Então, vamos seguir assim, para aqueles que já conseguem de uma maneira que não seja, né, o fingir a paz também, né, num outro sentido de fazer de conta, né, enquanto eu estou lá e fomentando discórdia, ou fazer de conta, mas na verdade aquilo ainda está tão enraizado em mim. Então, esse é o nosso propósito, e essa seria, indubitavelmente, a definição, né, daquele que vem procurando, apesar de tudo que acontece em volta, de todas as dificuldades, nós, com esse entendimento maior do nosso propósito, do nosso ideal, estarmos sempre mais atentos às nossas reações, às nossas emoções. Muito bom. E pegando o gancho aí dessa questão dos nossos comportamentos, temos aqui a pergunta da nossa irmã Cláudia Pavan do Nascimento. Eu, ultimamente, ando tentando me equilibrar, sempre até filtrando as coisas negativas que me tiram a paz. Esse filtro é certo fazer ou estou sendo alheia ao próximo? Se você está se dando conta de que algo que é negativo seu vai trazer prejuízo para o seu próximo, ou para você mesma, você tem mais é que está olhando para isso e está, se não filtrando, você pode usar a palavra filtro para poder dizer que não vai colidir com o outro, mas eu diria que como é que você está tratando, como é que você está cuidando dessa encrenca que pode te conectar com o outro negativamente, mas que pode também trazer para você negatividade. Porque, por exemplo, eu quero agredir o outro que me tratou mal, mas se eu agredir o outro, vai gerar uma guerra ali a dois, por exemplo. Então eu seguro, filtro, contenho. Mas aí eu contenho, mas não resolvo. Aí eu fico com aquela mágoa, tenho uma digestão, me dá uma baita diarreia. Quando eu vou dormir à noite, ainda sonho que eu estou dando na pessoa. Então eu segurei, mas não tratei. Eu pus um filtro naquilo, na minha área de comunicação com a pessoa, mas eu não cuidei daquele incômodo. Eu interiorizei e explodi por dentro. Coloquei um pouco pelas fezes, numa diarreia, não foi tudo. Eu fiquei remoendo a questão durante o sono, sonho que estou dando na pessoa, digo que é o obsessor dela que me pegou à noite, eu não tenho a coragem de avaliar que fui eu mesmo, ponho a culpa no obsessor dela. Então, veja que isso não é uma forma legal, grandiosa, apreciável de poder lidar com essas encrencas. Então, eu preciso ter civilidade lidando com o outro. Eu preciso triar, filtrar algumas coisas que podem me colocar em colisão com uma pessoa, com um grupo, com a sociedade, mas eu preciso trabalhar em mim isso também. É para lá e para cá. Às vezes, é necessário colocar. Às vezes, vai gerar incômodo, mas é necessário colocar. E eu não vou filtrar porque vai incomodar o outro, porque não é de mal para o outro. Eu preciso avaliar. Isso é prejuízo para o outro? Isso vai fazer o bem para o outro ou vai fazer o mal para o outro? Isso é um bem ou é um mal? Porque se for o bem, e ainda que incomode o outro, como uma mãe faz com o filho, diz não. Diante de um grupo, você expõe a sua ideia, mesmo que cause incômodo. Mas esse incômodo não é um mal. Esse incômodo é a espada de Jesus, da divisão, quando Jesus disse assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, o que causou um frisson, porque isso não combina com Jesus, porque Jesus em outros momentos assim, eu vim trazer a paz, lá com Simão Pedro, diz, embainha a tua espada, Pedro. Como é que ele manda embainhar a espada de Pedro, que fere lá a orelha do soldado, e no outro momento ele diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É lógico que está no sentido figurativo. Então, Emmanuel, analisando isso, ele mostra que essa espada é a espada da renovação. Então, às vezes, no processo renovador, no processo de confrontação de ideias, de afirmação da verdade, você traz alguma coisa e coloca, isso causa um mal-estar nas pessoas, mas não é um mal para o grupo nem para você. E você tem que sustentar isso, não tem que ter filtro nenhum. Você tem que expor. Agora,
o fato de expor algo que seja importante para o grupo, eu não estou dizendo que você vai apresentar uma verdade e vai sair ferindo todo mundo, como um diamante que você joga na cara dos outros. Deixa de ser diamante para ser uma agressão. Eu estou querendo dizer de que em algumas coisas que a gente comunica com uma pessoa, ou com um grupo, pelas redes sociais, que pode causar algum desconforto, é importante que você sustente se isso é bom. E se você não está fazendo isso só para chamar atenção, se você não está fazendo isso com objetivo negativo, se o que você está fazendo promove renovação, promove bem-estar, beleza. Tá bom para lá e tá bom para cá. Porque não vive em paz quem a todo mundo atende e que todo mundo fica satisfeito. Ora, se você consegue um consenso, você superou Jesus, que não conseguiu consenso. Então, o nosso objetivo não é uma unanimidade presumível num consenso que chegue à unanimidade. Não. O que é importante é de que você traga a verdade, sabendo que ela não é unânime, porque os espíritos estão nas diversas dimensões, mas sabendo que ela brota do teu coração, lá da tua interior da tua alma. E se ela brota do interior da tua alma, ela vem na dose certa, ela vem na intensidade certa, ela vem do jeito certo e vai causar o impacto que precisa causar. É importante que porque a gente tem a impressão que uma paz é uma pessoa que não incomoda ninguém, não briga com ninguém. Isso é uma estátua que está no meio de uma praça que um dia ela é derrubada. O ser humano, que é o operador da paz, ele está lidando com forças que se o contrapõem. Se ele promove justiça, tem pessoas que são injustas, que querem eliminá-lo, como fizeram com Jesus, como fizeram com Gandhi, como fizeram com as pessoas, de um modo geral, pacificadoras. A maioria delas sofreram muito trazendo a paz. Então, o trabalho do pacificador não é um trabalho de viver num mundo onde a paz ainda não está instaurada. Ele vem para promover paz. O mundo não está em paz. Então, tem reações. Então, veja que o príncipe da paz, que foi Jesus, não conseguiu, foi para a cruz. Ele sabia que ia para a cruz. Havia as profecias. Ele havia estabelecido as profecias. Então, ele veio, fez o que tinha que fazer, mas não fez mal a ninguém. Mas incomodou, porque ele trouxe uma mensagem renovadora. Ele dividiu, trazendo um jeito de pensar, um jeito de agir, um jeito de falar, um jeito de se colocar no mundo inédito e que se contrapunha a muitos outros. Mas ele não fez isso para simplesmente contrariar, porque tem gente que gosta de fazer isso para contrariar, né? Eu posso pegar uma verdade, até postei hoje no meu Instagram, né, uma fala de Kardec, mostrando como a gente tem que ter o cuidado quando a gente coloca alguma coisa. A gente não precisa colocar de qualquer jeito, jogar de qualquer jeito uma verdade. A gente precisa colocá-la de forma a não ofuscar o outro, não machucar o outro, clarear. Esse é o objetivo. Há pessoas que vão ficar com os olhos fechados, vão dizer que estão na escuridão, vão xingar você, mas tudo bem, isso é uma escolha de cada um. Mas você está no caminho da pacificação. A sua condecoração, às vezes, é essa. É do repúdio, é de uma agressão gratuita, que não é gratuita, né, que tem motivos dentro do outro, mas que você não fez nada ali, naquela relação em si mesma, para poder receber aquela agressão, mas a pessoa agride você. Então, eu penso que é nesse patamar, porque a gente tem uma impressão de um pacificador, um mosca morta, né? Não é um mosca morta. Olha, veja o que Gandhi fez. Né? O pacificador não é um ser beligerante, é diferente, mas ele não é um mosca morta. Então, Gandhi não levantou uma arma, mas ele fez aquela caminhada chamada Caminhada do Sal, chamou o mundo para noticiar, e com aquilo ele fez uma revolução, sem levantar uma arma. Só chegou na terra lá, botou o sal, botou na boca. O sal era dos indianos, não era dos britânicos. Então, é disso que nós estamos falando. Como o Luther King aí na terra que a Jussara está morando aí, né? Ele não precisou pegar em arma nada. Foi apenas uma greve. Com uma greve ele resolveu um problema de uma violência que se fazia com a população, notadamente negra. Ele resolveu a encrenca apenas com uma greve.
Mas não foi uma greve para ser do contra, não foi uma greve ser objetivo, não foi uma greve por agressividade destrutiva, não. Era a energia agressiva colocada na direção certa, a serviço do bem de todos. Então, é disso que eu penso sobre essa questão. Muito bom. Vamos aqui para mais uma pergunta. Nosso irmão Nelson de Joinville, Santa Catarina. Ele pergunta se as dificuldades que temos em praticar as recomendações dos ensinamentos do Sermão da Montanha é por falta de fé ou por não entendermos as profundidades dos mesmos? Olá, Nelson. Olha, eu acho que, na verdade, é por causa das duas coisas e mais algumas ainda, né? Nós ainda temos falta de fé, por isso que ainda não nos comprometemos como já poderíamos ter nos comprometido justamente com esse trabalho de renovação, de transformação. Entender em profundidade, né, como o próprio Emmanuel diz, né, que ele frequentemente vai assistir aulas de evangelho no plano espiritual, e nos diz que nós vamos levar mais 20 bilhões de anos, né, para poder compreender, né, que o evangelho já está há 20 bilhões de anos conosco, para a gente poder compreender o que é, e que, quem sabe, daqui a 1 milhão nós já vamos ter uma outra visão, 1 milhão de anos. Então, por aí, né, ele está querendo realmente nos deixar claro de que aquilo, a forma com que nós temos essa compreensão ainda dos ensinos de Jesus ainda é muito pueril dentro da escala evolutiva do que representa o nosso progresso espiritual. Então, nós ainda vamos ter que entender, você veja, hoje nós trouxemos um pouquinho do entendimento de que a própria visão da palavra paz, ela ainda tem um sentido um significado ainda muito restrito para nós, quando nós fazemos a comparação daquilo que seria já na vivência de Jesus com Shalom. Então, nós temos ainda muita coisa para descobrir, né? Agora, eu acho que é aquela coisa que nós estamos falando hoje o tempo todo, né? Ninguém que consegue dar um passo maior do que a perna. Então, a fé ainda está aí, né, desequilibrada, ainda estamos precisando trabalhar um pouco mais, sem dúvida alguma. Precisamos analisar esses grupos de estudo mesmo, como nós estamos fazendo aqui agora, faz parte exatamente disso. Nós estamos fazendo uma reflexão, trocando assim experiências, entendimento, resultado de estudo daquilo que nós no momento conseguimos compreender, né? Agora, para essa vivência integral do Sermão do Monte, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente. Mas o primeiro passo para a realização é o desejo. Nós já estamos desejando, já estamos voltando os nossos interesses para essa conquista espiritual, e à medida que nós vamos expandindo, não só em termos de entendimento, aquilo que já conhecemos, mas principalmente em termos de ação, aí nós vamos ver justamente todas essas virtudes, e especificamente a que nós estamos conversando hoje, estar mais presente realmente nas nossas ações diárias. Muito bom, Jussara. Bom, o tema tá muito gostoso de conversar, né? A gente tem uma participação muito boa aqui do pessoal que está mandando aqui os comentários no chat, mas o nosso tempo já, né? A gente já está chegando ao fim. Então, eu queria convidar vocês a apresentarem, né, as suas considerações finais antes da gente encerrar, Jussara. Então, nós queríamos de novo agradecer a todos vocês. Eu tenho acompanhado aqui também todos os comentários, todas as pessoas, e tem sido assim, esse projeto que a Ivana trouxe através do IGES e apresentou essa proposta para o Alberto, para mim, tem sido assim nós temos visto muitos frutos, né, e tem sido muito gratificante para todos nós que estamos participando. Nós também estamos aprendendo com todos vocês, com todos esses questionamentos, com todas essas colocações, com o compartilhamento que vocês estão fazendo, e nós esperamos poder dar sempre continuidade, estarmos proporcionando cada vez mais isso para todos nós, né? Então, deixo a vocês o meu boa noite, a você, querida Carla, parabéns pela condução do trabalho, ao Alberto, e né, até a semana que vem, né? Muito bom, Jussara, muito obrigada, viu? E, Alberto, por favor.
Então, eu quero encerrar agradecendo e queria formular um convite aos internautas. Nós fazemos um curso cuidando da sua criança interior. Todos nós temos uma criança interna e que, se não foi suficientemente amada, nutrida, ela contamina o adulto e nos proporciona muito sofrimento, muita dor. O adulto não consegue amadurecer inteiramente quando traz uma história infantil com algumas encrencas que ficaram sem terem sido solucionadas. Então, nós fazemos um curso online por 5 módulos, de 10 módulos, um a cada 15 dias online, e materiais que são postados, e eu e mais 2 psicólogas fazemos a gerência desse encontro, dessas lives, desse curso, e numa abordagem transpessoal que a gente faz, abordagem psicológica transpessoal, e o recurso é doado para o Jardim das Oliveiras, que faz atendimento com as famílias socialmente vulneráveis. Nós estamos concluindo a 2ª turma, e eu quero convidar os internautas a, se tiverem interesse, e claro, o programa e tudo, eles podem se pré-inscrever, é um cadastro. Eles entram no meu Instagram, tem um ícone lá chamado curso, ele entra lá e lá deixa os seus dados. E depois, quando a gente for começar o curso, no final do ano a gente vai fazer a inscrição, ele vai tomar ciência do conteúdo, do programa, e aí ele avalia se ele quer se inscrever ou se não quer se inscrever. Eu quero, então, deixar em aberto essa possibilidade. E agradecer a você, Carla, de termos compartilhado com você essa noite, eu e Jussara. Foi tudo de bom. Sigamos. Muito obrigada mais uma vez, o prazer foi todo meu estar aqui nessa noite com vocês. Queria agradecer também ao nosso público que participou aí, intensamente, tem mandado, recadinhos, perguntas, compartilhamento de, nossa, eu também me sinto assim, então é bem bacana a gente ver essa interação, do público, porque embora estejamos distantes, a gente se sente mais perto, Então, isso é muito bom. Então, agradecemos também aos nossos parceiros, de transmissão aqui da live, e convidamos também, o nosso público para na próxima quarta-feira, mais uma live aqui às 21 horas, para a gente completar os estudos aqui sobre o Sermão do Monte. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, e vamos convidar a nossa irmã Jussara para fazer a prece de encerramento, por favor, Jussara. Claro. Os nossos corações, os nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Pai Maior, a dádiva que estamos recebendo de podermos estar juntos, aprofundando os nossos estudos, o nosso entendimento, para podermos mais rapidamente caminharmos em direção a esse Pai amado, compreendermos o seu significado em toda a obra, mas especialmente para cada um de nós, que somos os seus filhos imortais. Rogamos para que todos os lares em nosso planeta possam sentir neste momento a paz, a presença dos benfeitores espirituais que nos visitam constantemente para nos trazer palavras de alento, de esperança, motivando-nos para que não desistamos da caminhada, da jornada de melhoramento que agora estamos nos dedicando, pela saúde, pelo bem-estar de nossos familiares, encarnados e desencarnados, de todos aqueles com quem convivemos e de todos aqueles que ainda não nos compreendem, não nos aceitam. Que possamos ter uma semana de luz, de muita paz e serenidade. Que o Pai nos acompanhe, esteja em nossos corações e que Jesus, luz do mundo, esteja conosco. Graças a Deus.